Oi, oi, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí no outro lado da telinha? Por aqui tudo bem, graças a Deus. E se não estiver bem aí com você, vai melhorar. Tenha fé em Deus que vai melhorar e vai ficar tudo bem, tá? Hoje, pessoal, no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a história da construção aqui do ateliê, né, do espaço físico do Chalé das Artes, do ateliê barra loja, né? Então, eu quero contar para vocês aí todo o processo de construção, a história de superação por trás desse processo de construção do Chalé das Artes. Então, um bate-papo bem legal por aqui, tá? Então, já pega teu crochê, teu café, teu suco, tua água, teu chimarrão. Quem é daqui do sul, né, gosta de tomar chimarrão, quem é gaúcho. Então, pegue aí e pegue teu crochêzinho e vem comigo nesse vídeo aqui, pessoal. Vai ser um vídeo longo, tá? Mas eu quero contar para vocês toda a superação, toda a história que teve por trás da construção aí do Chalé das Artes, né? E o porquê que eu não mostrei o passo a passo da construção para vocês. Então, eu tenho fotos do passo a passo da construção, tá? Eu quero divulgar, eu quero fazer uma hora aí uma montagem para fazer uma divulgação. Mas isso vai ser feito quando tiver aí a inauguração oficial, né, do Ateliê Chalé das Artes, da loja. Aí eu vou fazer esse vídeo, tá? Mas hoje eu quero falar para vocês, né, sobre o passo a passo da construção. Então, já te convido a se inscrever aqui no canal, tá? Deixar aquele comentário bem gostoso para mim, aquele joinha bacana para ajudar a interagir aqui e compartilhar esse vídeo para estar inspirando mais e mais pessoas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar do princípio da construção, né? Isso foi quando a gente teve a ideia de construir aqui o espaço físico do Chalé das Artes, foi em agosto de 2024. Em agosto de 2024 a gente começou o processo. Aí a gente fez a fundação, fez as vigas, né? Porque precisava de emparelhar o terreno, né? Porque aqui embaixo do espaço físico do Chalé das Artes tem uma outra peça, na verdade. Ficou tipo um porão assim pra gente conseguir chegar no nível da rua, né? O primeiro projeto do Chalé das Artes, pessoal, era só um espaço ali para mim trabalhar, né? Seria ali um espacinho pequeno para mim trabalhar. E a outra parte, que é essa parte que vocês estão vendo atrás de mim, e onde eu estou, era para ser tipo um quiosque. A gente queria fazer um quiosque com fogão campeiro, churrasqueira, para a gente estar recebendo as visitas, os amigos, né? Enfim. Mas aí, o que aconteceu? Em agosto a gente levantou as vigas, fez tudo direitinho, fez até um pedaço da laje onde ia ser o fogão campeiro, a churrasqueira e o banheiro, né? Então ficou duas partes que tem laje. Então vocês podem ver atrás de mim aqui que tem um pequeno pedaço que tem piso, né? O resto é tudo sólido de madeira. Mas esse pequeno pedaço ali onde tem piso é onde seria. Deixa eu só arrumar vocês aqui que tá cortando um pouco meu rosto, né? Esse pequeno pedaço ele seria onde seria a churrasqueira e o fogão, então. Mas aí, pessoal, passou agosto, passou setembro. E no dia 1º de outubro, o meu esposo sofreu um acidente de trabalho. A princípio, assim, não era um acidente grave, né? A princípio a gente não sabia, não era grave, porque parecia superficial, né? Ele estava trabalhando na serra circular e a madeira caiu sobre a serra e voltou e perfurou o braço dele assim, entrou assim e saiu no outro lado, isso no braço direito. Aí começou o processo, né? Começou toda aquela função da recuperação, daí a gente foi para um hospital. Daquele hospital mandaram a gente para outro hospital onde teria que tirar aquela madeira, teria que ser com cirurgião vascular para ver se não tinha pegado nenhum vaso sanguíneo. Enfim, começou toda aquela função. Aí nesse tempo, assim, me deu um baque, né? Pensou, desabou tudo agora, né? Porque ele ali machucado, eu tinha que assumir o serviço que ele fazia, né? O controle, porque até então era a renda maior da nossa família, era ali a fábrica que a gente tinha de caixinhas de madeira, né, para floricultura. Aí eu e meu filho tivemos que assumir.
nesse período ali de recuperação, né? Então eu já sabia que eu ia ter que parar de fazer crochê por um tempo indeterminado, né, gente? Porque eu não sabia quanto tempo aquilo ali ia durar, né? A gente não tinha noção do que estava acontecendo. Aí, voltando, fomos para o hospital, ele tirou aquela madeira, ficou 3 dias lá no hospital, eu fiquei com ele. Aí, quando a gente voltou, a gente percebeu que ele tinha perdido os movimentos da mão, né? Então, a mão dele ficava assim, ele ficava com os dedos assim, ele não tinha mais movimentos dos dedos nem do punho, né? Ele ficou assim, não tinha força nenhuma na mão direita. O médico até então falou pra gente que era por causa do machucado, né? Que com o passar dos dias aquilo ia voltar. Passou uma semana, passou 2, ele tirou os pontos e os movimentos da mão não voltavam. Aí ele foi fazer um exame e nesse tempo a gente descobriu que ele tinha rompido o nervo radial, que é o nervo que passa aqui atrás do braço, que dá os movimentos do pulso e dos dedos, né? Nesse meio tempo a gente descobriu que ele tinha rompido esse nervo e que ele ia ter que passar por um processo cirúrgico, né? E ali, de novo, né, veio aquele baque, né? Como é que ia ser, como é que eu ia trabalhar, porque eu tinha que trabalhar lá nas caixas. A gente tinha o caminhão, que ele fazia frete e tudo. E ele não podia mais fazer nada disso, né? Porque ele não tinha força na mão, ainda mais a mão direita, né? E eu pensava, meu Deus, como vai ser daqui pra frente? E pensava e rezava, né? Que tomara que, assim, na minha mente, que Deus nos dê uma luz, nos dê um caminho, que passe isso logo e que as coisas voltem ao normal para mim poder voltar com o meu trabalho, né? Porque já fazia praticamente um mês que eu não pegava no crochê, atrasou encomenda, atrasou tudo. Final de ano vocês sabem como é que é, né? É bem puxado, é a época do ano que a gente mais faz vendas. E assim foi, pessoal. Mas eu sempre continuei firme, porque eu sabia que Deus tinha um propósito pra gente, né? Apesar a gente tá passando por toda aquela turbulência, eu tinha certeza que Deus tinha um propósito maior na vida da gente. Que aquilo não era por acaso que estava acontecendo, que Deus tinha, lá no final, Deus tinha uma luz, Deus tinha um propósito maior pra gente, né? Porque parou tudo, né? Parou a construção do ateliê, parou o crochê durante o mês de outubro inteiro, parou tudo. Eu não tinha como fazer. Aí a gente correu atrás de médico, aí você sabe, né, que depender do SUS, pessoal. Eu até vou tirar meu óculos aqui para falar com vocês, que tá me incomodando um pouco. Você sabe que depender do SUS não é como a gente quer, né? E a gente ele precisava fazer aquela cirurgia o mais rápido possível, porque quanto mais esperava, mais o nervo ia atrofiando e mais difícil ia ser a recuperação. Aí a gente conseguiu um médico particular, a gente juntou ali todas as economias que a gente tinha, né? Porque ele precisava fazer, a gente juntou todas as economias que a gente tinha, as que a gente não tinha também, e fomos atrás do médico e conseguimos. Aí isso já era dezembro, né, pessoal? Já era mês de dezembro ali. Ele fez a cirurgia, então dia 11 de dezembro ele fez a cirurgia para reconstituir o nervo. Feita a cirurgia, na hora lá o médico me disse assim, a chance dele voltar ao normal é pequena, porque o nervo estava bem atrofiado, tá? E agora é só esperar, tem que esperar no mínimo 1 ano para começar a ver os resultados. O médico me disse bem assim, né? E mais uma vez me caiu o chão, né? Poxa, 1 ano ainda a gente vai ter que esperar, mas ao mesmo tempo eu sempre agradeci a Deus, sempre fui grata a Deus por Deus ter livrado ele de um mal maior, né? Porque aquela madeira pegou no braço dele. Se tivesse pegado em qualquer outra região do corpo, poderia ter sido fatal. O médico mesmo disse para mim aquele dia que se tivesse pegado na parte inferior do braço, na parte de baixo, poderia ter pego ali uma veia artéria e poderia ter sido fatal, né? Então eu sempre agradeci a Deus, né, pelo livramento do mal maior, pela vida dele, sempre agradeci, sempre fui grata e sempre rezando ali, né? Sempre rezando e pedindo para Deus ajudar, pedindo para Deus dar força pra gente passar por tudo aquilo, né? Porque
isso tudo é provação que Deus bota na vida da gente para ver o quanto a gente é forte, o quanto a gente tem fé para superar tudo isso, né? Independente de religião, né, pessoal? Eu acho assim que independente de religião, o que importa é tu ter fé, tu acreditar que existe um Deus que vai te ajudar, que vai te amparar nas horas mais difíceis da tua vida, né? Porque Deus ampara a gente nas horas mais difíceis. Ele tá ali com a gente nas horas de alegria, né? Nas horas de, de tudo, né, pessoal? Nas horas felizes, nos momentos bons e nas horas mais difíceis, ele também está presente com a gente. É na hora que ele mais está presente, é nas horas difíceis. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que buscar, a gente tem que acreditar. E foi isso que eu sempre busquei, né? Aí ele fez aquela cirurgia, veio todo o processo, né, ele ficou em 28 dias com o braço engessado, e eu ajudei ele esses 28 dias. Tinha que ajudar ele a tomar banho, tinha que ajudar ele a vestir roupa, se secar, e eu sempre ajudei, né? E tinha dias que ele tava assim desabado, né? Porque ele é uma pessoa que ele sempre trabalhou assim, digamos assim, que 18 horas por dia, né? Ele sempre esteve à frente de tudo, ele sempre geriu a família inteira, né? Sustentou a família inteira com o trabalho dele, então foi um baque pra ele, né? Tinha dias que eu tava desanimado, que ele tava mal. Aí passou todo esse processo, quando foi mês de março de 2025, né? Daí o médico liberou ele para ele poder começar a trabalhar, né? Fazer o que ele podia, na verdade, porque até então trabalhar ele não podia, porque a mão dele tava mole. Mas aí ele usava uma tala, gente, e ele começou a construir o Chalé das Artes de novo, daquele jeito, com a mão machucada, sem poder segurar um prego, sem poder segurar um martelo. Ele começou todo o processo de construção do Chalé das Artes de novo. Ele ergueu madeira por madeira, pregou. As únicas madeiras a única parte que ele precisou de um ajudante foi para colocar essas madeiras de cima aqui que vocês estão vendo, né? Essas madeiras de cima aqui, o forro e a parte das paredes aqui no lado de baixo, porque é bem alto, daí ele precisou de ajuda de alguém para fazer. E para pintar, primeiro ele pintou toda a madeira que vai pela parte mais alta, né? E depois ele pregou. E assim ele foi. E ele não conseguia pregar, ele ia lá, pegava a furadeira, furava, fazia o buraco e daí depois colocava o prego e batia. E assim ele foi, gente. Eu até me emociono, né? Porque foi assim, cada dia era uma superação para ele, né? Cada dia era uma superação, era uma etapa diferente. E ele foi construindo, foi indo aos poucos, né? Foi construindo prego por prego, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu tô aqui contando as carreiras, tá? Que tenho que contar as carreiras que eu tô fazendo. Mas voltando ao assunto, foi muita superação, né? Foi muita superação, foram dias após dias, né? Assim que eu pensava assim, meu Deus, como vai ser, né? E graças a Deus, pessoal, agora em outubro, ali começo de outubro, 1 ano depois de tudo aconteceu, né? Que eu vi tudo desabar, assim, estava pronto. Mas aí, vou contar pra vocês, vou voltar atrás pra vocês, né? Vou voltar atrás. Aí nesse meio tempo ali em dezembro, janeiro, fevereiro do começo do ano, a gente viu que não era o suficiente aquele pequeno espaço que a gente ia deixar para mim trabalhar, né? Onde ia ser só ateliê, ia ser só para mim trabalhar mesmo. A gente viu que o Chalé das Artes estava tomando uma proporção que eu precisaria de mais espaço, né? Eu precisaria de mais espaço, que não ia dar certo. Então, depois de muita conversa, de muito diálogo, né? De pensar, de planejar, a gente decidiu que a gente não ia fazer o quiosque, a gente ia fazer todo o espaço para ser o Chalé das Artes. Então, são 7 metros de comprimento por 5 metros de largura, o espaço físico do Chalé das Artes, né? Tem um banheiro dentro. E aí ele decidiu que ele ia abrir mão de ter o quiosque, porque não ia ser tão utilizado como
o espaço físico do Chalé das Artes, né, pessoal? E para mim foi uma bênção, né, gente? Eu mais uma vez chorei, agradeci muito a Deus por aquela decisão, né? Que foi mais uma decisão dele do que minha, né? Porque ele sempre queria ter um lugar, um espaço para fazer um churrasco, para ter um espaço fora da casa, né? Para receber os amigos, para fazer um churrasco, enfim, uma confraternização. E ele resolveu abrir mão disso para viver o meu sonho comigo, né, pessoal? Então eu todos os dias eu agradeço a ele por isso, agradeço a Deus por isso que ele viveu o meu sonho comigo, né? Porque muito tempo eu vivi com ele o sonho dele de montar ali a fábrica das caixinhas, né? Da gente ter um trabalho próprio. E eu sempre vivi com ele esse sonho, sempre ajudei ele, batalhei junto com ele por isso. Então ele decidiu que era a hora de ele batalhar comigo pelo meu sonho, né? Então eu fiquei muito emocionada, eu sou grata a Deus todos os dias pelo marido maravilhoso que Deus me deu. Depois de muitos anos de sofrimento, de ilusões, de idas e vindas, de muita coisa que eu passei que eu nunca contei pra vocês, né? Antes de eu me casar com ele. Já fazem 8 anos que a gente tá junto e são 8 anos de muita luta, né, pessoal? De muita batalha, de muito trabalho, né? A gente sempre trabalhou junto, sempre foi um casal unido. Então, quando eu precisei parar com as minhas coisas para ajudar ele, para trabalhar com ele, eu parei, eu fui atrás de ajudar ele, né? Porque eu penso assim, gente, que um casal, ele não é pra, como é que eu vou dizer pra vocês? Pra separar esse é meu, esse é teu, é o teu trabalho, o meu trabalho, não. Pra mim sempre foi assim, um casal, ele tem que andar unido, ele tem que ser um só. E a gente sempre foi assim. A gente sempre foi um só. Quando a gente precisava abrir mão de uma coisa em benefício de outra, a gente sempre conversou, a gente sempre dialogou e sempre decidiu pelo que era o melhor para a família, que era o melhor para nós, não o melhor para mim ou o melhor para ele naquele momento, não. Sempre é o que é melhor para a família, é o melhor para nós, né? E ele decidiu que no momento seria o melhor para a gente fazer, seria fazer todo o espaço do Chalé das Artes, né? Então, para mim foi mais uma aprovação de Deus na minha vida, foi mais uma bênção de Deus na minha vida. E eu que sempre batalhei, né? Sempre quis ter o meu trabalho, viver do meu trabalho, viver do fruto das minhas mãos, né? E foi maravilhoso, né, pessoal? Foi maravilhoso. E quando eu vi isso aqui pronto, nossa, assim, foi muito gratificante. Eu agradeço todos os dias, ainda tô montando cada espacinho, cada cantinho aí para ficar do jeitinho que eu gosto. Então, só bênção, né, gente? Só bênção. Então, eu queria contar essa história para vocês como inspiração, tá? Eu sempre quis contar a história da construção do Chalé das Artes como inspiração para vocês, que vocês não desistam daquilo que vocês buscam, né, do sonho de vocês, porque tem um Deus maravilhoso que ele é capaz de tudo, mas porém no seu tempo, no tempo certo, né? Há um ano atrás, quando tudo aconteceu, eu achei que tudo ia desabar, que tudo ia acabar. Eu não tinha, assim, perspectiva do que seria o meu trabalho daquele tempo em diante. E Deus provou para mim que tudo é possível no tempo dele, na hora dele, que só basta a gente rezar, acreditar e não desistir, né? E todos os dias ali pedir para Deus abençoar a gente da melhor maneira possível, porque Ele é conhecedor dos nossos pensamentos, Ele é conhecedor das nossas necessidades. Independente de que religião você é. Tem inúmeras religiões, né, pessoal? Não adianta a gente querer falar sobre isso, porque tem várias, muitas, inúmeras, mas o que importa... Eu, por exemplo, eu sou católica, eu sou da religião católica, fui batizada, né? Sigo sempre a minha vida,
sigo, independente de eu ser católica, das outras pessoas serem de outra religião. Isso pra mim não importa, o que importa é tu ser uma pessoa de bem, tu batalhar, tu acreditar que Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas na tua vida. Tu acreditar nisso e tu buscar isso, tu tem que buscar independente de qualquer religião. E eu sempre busquei, a gente sempre buscou rezar, pedir para Deus abençoar a nossa família, pedir para Deus guiar a gente pelo melhor caminho, mesmo na dificuldade, né? Para que Deus guiasse a gente pelo melhor caminho, e assim foi. E agora, então, estamos aqui, né, com o espaço, com o Chalé das Artes praticamente pronto. E vivendo esse momento, né? Cada dia é uma emoção diferente, pessoal. Cada dia é uma bênção diferente na minha vida, na vida da minha família. E eu creio muito que se Deus abençoa a minha vida, Deus vai abençoar a tua vida também. Basta você acreditar. Basta você trabalhar todos os dias para isso, ser uma pessoa de bem, tá? Primeiro lugar, acho que tu tem que ser uma pessoa de bem, buscar ser uma pessoa de bem. E sempre que tu tiver a oportunidade de ajudar o próximo, que Deus vai te retribuir em dobro todo o bem que tu faz, não importa para quem. Então, fica aqui esse vídeo para vocês, espero que vocês tenham chegado até o final ou cheguem até o final desse vídeo, né? Então, deixa aí para mim um comentário aí bacana para interagir. O que é que vocês acharam da nossa história de superação, da história da construção aqui do espaço físico. O meu esposo diz assim: nossa, o teu Chalé das Artes tá ficando lindo. Eu digo, não, é o nosso Chalé das Artes, eu falo pra ele. Porque nada seria possível sem ele. Então, o que é meu é dele, o que é dele é meu. E o que é nosso é de Deus, né, pessoal? Então, Deus... Tudo é de Deus, né? Tudo provém dele, tudo é dele, porque quem somos nós aqui na Terra, né, pessoal? Quando a gente morre, eu sempre digo assim... quando eu morrer, o meu caixão não tem gaveta, eu não vou levar nada dessa vida. Então, aproveite hoje, trabalhe. Ó a moto, pessoal. Trabalhe, batalhe, tá? Tenha fé, tenha perseverança, tenha esperança que Deus vai honrar as promessas dele pra tua vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui de mais de 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário, um joinha pra mim e compartilhe esse vídeo pra estar inspirando e para estar incentivando a mais pessoas a buscarem aí pelos seus propósitos, né, pessoal? Buscarem os seus propósitos, os seus objetivos aí perante a fé em Deus e a fé aos propósitos que Deus tem para a vida da gente, tá bom, pessoal? Um beijão para vocês, fiquem todos com Deus, espero vocês nos próximos vídeos aqui no Chalé das Artes.